Olá, pessoal, tudo bom? Bem, retomando aí as nossas atividades, no vídeo passado, por meio de um material de slide, eu apresentei para vocês de forma resumida, mas objetiva, o tema 4, novas relações entre os seres humanos e a natureza no Neolítico, onde vocês puderam ter aí um estudo, uma explicação sobre esse período que a gente também caracteriza como o período da pedra polida, onde instrumentos como a pedra vão ser melhor trabalhados, aperfeiçoados, para que as atividades do dia a dia dos homens daquele período pudessem vir a se desenvolver de uma forma melhor. Bom, a gente viu o surgimento da agricultura, o desenvolvimento da agricultura nesse período, e o que a agricultura acabou possibilitando a esses povos. O local que a gente estuda ao estudar aí o Neolítico é ali no Extremo Oriente. Essa imagem aqui no mapa mais em destaque é o chamado Crescente Fértil, onde as civilizações mais antigas vão se desenvolver próximo de rios. E por se desenvolverem próximos de rios, também vão ser chamadas de civilizações fluviais. A gente tem aqui, por exemplo, exibindo aí a Mesopotâmia e o Egito, ok? A gente viu também que com o desenvolvimento do comércio, com uma produção melhor e em maior quantidade de alimentos, a população vai crescer e que mesmo assim vai sobrar alimento, vai sobrar o que a gente chama de excedente. E esses excedentes, eles então vão propiciar a origem do comércio, porque o que vai sobrar vai ser utilizado para ser trocado com outro produto, ok? Aqui nessa página a gente vê o que já foi falado anteriormente, as civilizações fluviais. A gente falou também sobre os metais utilizados nesse período e até antes, como o cobre, o bronze, o ferro, ok? A gente falou um pouco sobre o surgimento da escrita, okay? A invenção da escrita e o surgimento do Estado, onde a escrita ela vai surgir porque com o desenvolvimento da agricultura, o povoamento se ampliando, com as aldeias se unindo, vão surgir as primeiras cidades. E essas primeiras cidades, elas vão precisar melhor ser administradas. E para contabilizar tudo o que era produzido, o número de pessoas que existiam para melhor distribuir os alimentos, era preciso registrar. É a partir desses primeiros registros, dessas primeiras tentativas de registro da população, de alimento, da divisão, que vai então surgir a escrita, ok? E que essa população cada vez maior, ela vai acabar se desenvolvendo a ponto de precisar de líderes, de um grupo que fique no comando para manter uma certa ordem, para manter o grupo unido, para desenvolver melhor os trabalhos. E daí a gente viu que surgia assim também o Estado, né? A política. Bom, antes da gente ir para a página 42, que foi a primeira página de exercício pedido no vídeo, eu vou aqui só rapidamente retomar com vocês os 4 pontos principais apresentados no tema 4. A prática da agricultura, ela teve início por volta de 10 mil anos atrás, às margens dos rios, na região conhecida como um Crescente Fértil, ali onde vai se desenvolver a Mesopotâmia, o Egito, e que foi apresentado lá naquele primeiro mapa, ok? O cultivo da terra possibilitou a sedentarização, ou seja, o homem que caminhava
e que vivia de um lugar para o outro, buscando melhor se alimentar e viver, agora com o conhecimento da agricultura, não. Ele vai poder se fixar, porque naquele local, próximo de rios, que possibilitavam melhor agricultura, vai, ali naquele lugar ele vai conseguir melhor se alimentar e melhor se desenvolver, sem ter que ficar se deslocando de um local para o outro. Dos grupos humanos, a produção de excedentes e o aumento populacional. Então, a agricultura ela vai possibilitar tudo isso, ok? A população vai aumentar, os produtos vão e com a agricultura cada vez mais sendo o conhecimento do homem, vai se produzir muito alimento e o homem vai se fixar em um local. A produção de excedentes permitiu que uma divisão de trabalho surgisse nas comunidades neolíticas. Tinham os agricultores, mas também tinha quem ia administrar essa produção, para quem ia acabar, além dos que ficavam responsáveis pela produção, havia quem ficava responsável pela população, né? Como que esse pessoal estava vivendo, quem estava nascendo, quem estava morrendo. Ou seja, a gente vai ter essa divisão de trabalhos aí, que por sua vez vão, além dessas citadas, vão surgir outras, como de médico e por aí vai, ok? Então a gente vai ter aí uma divisão de trabalho surgindo no Neolítico. O crescimento das aldeias e a diversidade das atividades, como da agricultura, como os que ficam na administração, como médicos e como artesãos e por aí vai, muitas das profissões que a gente conhece hoje vão resultar aí na formação das primeiras cidades e do Estado, que, explicando de forma bem resumida, seria a política, que é quem vai administrar. Daqui que vão surgir, por exemplo, os reis, os imperadores, que vão administrar isso que está iniciando, que está crescendo. Se antes a gente tinha grupos que viviam ali em comunidades de um lugar para o outro, agora não. Agora o pessoal vai se fixar, vai praticar agricultura, vai então ter o que comer, a população vai crescer, essa população vai acabar se unindo com outra aldeia, formando aí uma pequena cidade que vai cada vez mais crescer e se desenvolver, e que vai cada vez mais desenvolver, seja a agricultura, seja as formas de viver em sociedade, a sua cultura. E com o passar do tempo, a gente então vai estudar aí essas grandes civilizações que iniciam dessa forma, ok? Bom, agora a gente vai voltar para o livro, na página 42, onde a gente tem o seguinte. Vocês acompanhem aí no livro de vocês, página 42. Eu vou tentar ler aqui no iPad, que fica maior. Com um colega, leia a história em quadrinhos a seguir e responda as questões. Bem, seu bebê, até a vista. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Não. Houve. Tentar aumentar e mudou de lugar, mas calma, que a gente vai conseguir voltar para o lugar. Vocês podem acompanhar aí no livro sem problemas. E eu vou lendo aqui no iPad para que a gente consiga responder aí essas duas primeiras páginas. Pronto. Eu vou ler aqui pelo iPad, porque aqui não dá para aumentar mais que isso aqui. Bem, seu bebê, até a vista e felicidade. E aí o dinossaurozinho fala, né? Logo depois eles se encontram e o homem, que tinha sido simpático aí com o dinossaurozinho, fala: Você, show, passa fora, vai embora. Em um outro momento com outro homem, o diálogo é o seguinte: Que bichinho bonito, Piteco. Nunca havia visto um assim domesticado. Ele não é domesticado. É que
E aí ele pensa, né? E se fosse? É uma tirinha, é para fazer a gente de alguma forma rir e refletir sobre a situação. A letra A diz assim: identifiquem os elementos desse quadrinho que não condiz com identifiquem o elemento desse quadrinho que não condiz com as pesquisas científicas sobre a vida humana na pré-história. O que é que não está batendo aí, pessoal, com a realidade? Hein? É uma tirinha, é para causar, tem o objetivo de fazer rir, de fazer pensar, de fazer refletir sobre algo. Mas a gente está vendo aqui, né, um dinossauro e o homem. Qual é o erro, então, aí da tirinha? Okay? Se a gente for trazer para o real. E que, ó, bate. Não está em acordo com o que a história diz. Bom, é óbvio, né? A gente não vai ter esse encontro do homem com os dinossauros, ok? Os dinossauros, eles, de acordo com os estudos históricos, teriam desaparecido por volta de 60 milhões de anos atrás. Ou seja, antes aí dos primeiros homens surgirem, ok? Então, essa seria a resposta da letra A, ok? Os dinossauros desapareceram muito antes de os primeiros hominídeos surgirem. Letra B. A letra B já diz o seguinte. Deixa eu ver aqui, que é maior. Os dois últimos quadrinhos dessa história remetem a uma mudança importante ocorrida durante o período neolítico. Apresente qual foi a mudança. Ela ocorreu de forma como se contou nesse quadrinho? Explique. Bom, apesar de a tirinha ela não ela não ser real com relação aos dinossauros, ela traz um fato interessante sobre o que o homem vai acabar descobrindo, sim, e desenvolvendo, que é a questão da domesticação de animais, certo? O homem, assim como ele vai desenvolver, descobrir técnicas agrícolas, descobrir a agricultura e melhor desenvolver, ele também vai criar animais. E ao criar animais, ao domesticar animais, ele vai ter aí o que comer e até mesmo o que vestir. O que também vai ajudar aí o homem a se tornar sedentário, né? Porque ele não vai precisar ficar caçando animais, pelo menos alguns, porque ele vai conseguir criar e domesticar para poder se alimentar de alguns desses animais, ok? Bom, na questão de número 2, lá na página 43, a gente tem esse texto aí. E esse texto diz o seguinte: antes da gente ir para o texto, a gente vai ler as perguntas para trabalhar de forma mais objetiva, né? Ler a pergunta para já ir buscando essa pergunta no texto. Qual é, diz a letra A assim: explique a visão apresentada no primeiro texto sobre o uso da linguagem da internet atualmente. Então, ele quer saber aqui sobre esse primeiro texto. Ele quer que a gente explique aí qual é a visão que esse texto apresenta sobre o uso da linguagem na internet. E aí o texto diz o seguinte, ó, melhor, a gente tem aqui o enunciado, né? A escrita tem cerca de 6 mil anos e continua a se modificar. Recentemente, a prática da escrita sofreu grandes transformações com o uso do computador pessoal e da internet. Conheça a seguir duas opiniões sobre a relação da internet com a língua portuguesa. Então, ele, no enunciado, fala da invenção da escrita, que já faz muito tempo, e que essa escrita ela vai se modificar com a utilização aí da internet por todos nós. E esse primeiro texto diz assim: em uma certa comunidade virtual de adolescentes, abundam erros de ortografia, como resolveu com L, então com E e considerar
com um acento aí no A. E gramática, ia matar ela. Mesmo curtos, os textos claramente não são revisados. Por toda a parte há letras dobradas e falta espaçamento entre as palavras. Ou seja, tá explicando aí a questão da escrita errada na internet. Para muitos, a internet desponta como vilã dessa narrativa de horror. Especialistas, porém, defendem a rede. Ela seria, no máximo, cúmplice do crime. E dizem que o problema é bem mais profundo. A internet tem mais pontos positivos que negativos. É uma nova forma muito rápida de acesso a conhecimento, diz Maria Tereza de Freitas, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e autora do livro Leitura e Escrita de Adolescentes na Internet e na Escola. O negativo é o uso exagerado em detrimento de outras atividades. E quando se aceita tudo como válido, sem visão crítica. Então, esse é o primeiro texto. Fala aí dos erros de escrita na internet e que muitas pessoas criticam esses erros que são desenvolvidos por quase todo mundo, ou pelo menos por muita gente, mas diz também que, apesar disso, a internet ela traz muitas coisas boas, né? Ela traz muito conhecimento, por exemplo. E essa professora citada, ela acaba ressaltando aí os pontos negativos e até positivos da internet. Okay? Na letra A diz o quê? Explique a visão apresentada no primeiro texto sobre o uso da linguagem na internet atualmente. Bom, é claro, é o que eu acabei de ler, é o que eu acabei de explicar, certo? Nesse primeiro texto, a gente tem aí uma crítica sobre essa falta de cuidado de se escrever corretamente ou de escrever de qualquer jeito na internet. Mesmo uma mensagem curta, a gente não vê uma preocupação da pessoa de escrever corretamente, ok? Então, a escrita incorreta na internet, mas mesmo assim é apontado como positivo o fato de a internet propiciar um conhecimento muito rápido, um acesso ao conhecimento muito rápido, e essa professora ela critica aqui no finalzinho do texto a questão de que o problema é se aceitar tudo como válido. A gente tem que ter um senso crítico perante as coisas que a gente vivencia. É isso. Na letra B, a gente tem a seguinte pergunta. Qual é o significado do termo subnorma defendido no segundo texto? A gente já vai para o segundo texto, que é a letra B, certo? Com o advento de novas tecnologias e a difusão do acesso à internet, defendemos a ideia de emergência de uma subnorma da língua, ainda não prevista nas gramáticas e nem sempre aceita pelos professores. A subnorma da internet não é e nem tem simpatia, nem tem. A subnorma da internet não é nem simplista nem caótica. Está sujeita a regras convencionadas pelo uso. Então, aqui o texto ele já defende, né, que já que todo mundo, ou quase todo mundo, escreve de forma errada, de forma simplificada na internet, não seria bom ter umas regrinhas que validam isso para a internet? E a letra B perguntou: qual é o significado do termo subnorma defendido no segundo texto? Bom, o texto ele acaba chamando a atenção aí para que, já que todo mundo, ou quase todo mundo, se utiliza dessa linguagem da internet, por que não pensar
em regras, em uma subnorma, onde a gramática permite essa escrita virtual, digamos assim, certo? Então, o segundo texto, ele acaba defendendo, né, a internet, essa tecnologia, e valida, ou seja, dá valor a essa comunicação virtual, ok? Acreditando que isso possa fazer parte do que já existe, mas não, claro, valendo aí como algo da gramática, certo? Então, a gente conseguiu fazer aí as três primeiras páginas do livro, duas, na verdade, né? Corrigir, já havia sido pedido, e vocês vão conseguir concluir essa atividade pedida na live com a professora Cristiane, certo? Para a próxima aula é live e a gente conclui a correção da atividade, finaliza o livro 1 e começamos o livro 2 na próxima semana, ok? Qualquer dúvida, anotem para que na live seja esclarecido. Ou façam alguma pergunta lá no grupo que será respondido. Ok? Até mais.